Olá, boa noite. Nós aqui de volta na Semana da Administração. Ao longo desta semana, nós temos trazido vários palestrantes de várias áreas e temáticas. Hoje, nós estaremos falando de um tema muito importante: o empreendedorismo relacionado aquilo que nós chamamos de responsabilidade social. Daqui a um pouco eu estarei apresentando a nossa palestrante de hoje, mas antes eu gostaria de fazer a minha apresentação para aqueles que não me conhecem. Eu sou a professora Ana Shirley de França Moraes, sou a coordenadora do curso de administração da Unileia. E hoje nós estaremos dando continuidade à nossa Semana da Administração, trazendo a professora e administradora Alice Dantas, que vai nos presentear com todo um trabalho que ela realiza nesta área de empreendedorismo feminino. Boa noite, professora Alice Dantas. Tudo Boa bem? noite, boa noite, professora Ana Shirley. Boa noite a todos os presentes, né? Todos que estão aqui acompanhando, né? Pela rede social aqui do YouTube da Unileia, essa semana de administração. Muito bacana, né? A gente vê a organização desse evento com a participação, né, do Wagner Siqueira, que também já teve a sua presença aqui. A professora Ana Shirley, né, conseguiu trazer temas muito interessantes, né, para serem discutidos, né, para contextualizar vocês que estão aqui acompanhando a Semana de Administração da Unileia. E é com muito prazer, né, e satisfação que eu estou aqui com vocês para compartilhar um pouco da minha experiência, né, enquanto empreendedora, né, empreendedora social. Daqui a pouquinho a gente vai explicar um pouquinho melhor, né, como é que funciona essa startup que eu estou aí à frente, que eu estou conduzindo. E a gente, enfim, né, vamos começar aí esse momento. Alice, você me dá licença só para dar um aviso aos estudantes, que ao longo da apresentação da professora Alice, vocês poderão ir colocando no chat as perguntas que desejam que a professora responda ao final, como nós temos feito todos os dias aqui na Semana da Administração. A professora Alice Dantas, ela é administradora, professora universitária, ela é conselheira no Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Norte, ela é empreendedora, como ela vai falar logo a seguir, e é avaliadora do MEC, minha colega de trabalho. Professora Alice, fique à vontade, pode fazer a sua apresentação. Tá, vou compartilhar aqui. Vocês conseguem visualizar? Perfeito. Bom, o tema que nós vamos conversar hoje, né, sobre empreendedorismo feminino, e aí eu vou trazer a minha experiência, né, na frente de uma startup, que é uma startup da área de impacto social, é um negócio de impacto social. Com relação à minha trajetória, a professora Nastive já colocou, né, já me apresentou, então, assim, eu sempre trago um pouquinho dessa minha jornada acadêmica, dessa minha jornada profissional, porque ela faz parte da história também do que é a Inovatix Mulher, ou seja, o que é a empresa, né, o que é a startup, que hoje eu estou à frente, com esforços, né, de fazer realmente com que isso vire uma cimentinha na nossa sociedade com relação à causa social que ela abraça.
Então, né, eu venho de uma trajetória educacional, né, de fazer minha graduação, especialização, mestrado, e aí veio minhas experiências de mercado, né, que, enfim, aqui tem algumas instituições, não em ordem cronológica, mas algumas instituições que eu passei, algumas eu ainda estou. E aí, né, sempre fui uma pessoa que tive uma vida muito ativa, tanto de estudo, né, quanto uma vida muito ativa também com relação a atividades profissionais. E, né, tudo isso aí é um pouco do que eu sou, faz parte da minha essência, né? Trabalhar, estudar, estar sempre pensando em novas oportunidades. E aí, quando, em 2020, né, eu digo que apareceu um abismo no meu caminho, porque em 2020 eu vinha de uma atividade intensa de trabalho, um ritmo de vida muito intenso, e eu recebi o diagnóstico do câncer de mama, né? Então, assim, esse diagnóstico ele veio para mim e durante o meu tratamento, que foram 8 meses de um tratamento muito intenso, né? Tratamento muito invasivo, eu fiquei afastada das minhas atividades profissionais. Então, assim, durante esse processo, existia algo muito forte que dizia: você vai ultrapassar isso, né? Você vai ficar curada. Mas algo ainda mexia muito comigo, que era justamente como né, que eu vou retornar ao mercado de trabalho. Então, isso era uma dor muito constante em mim durante esses 8 meses que eu fiquei afastada do mercado de trabalho. E durante esse período eu estudei, eu li muito, né? E eu conheci uma pesquisadora da USP, uma médica, a doutora Luciana Landeiro. E ela, né, nos estudos que ela fez, a tese de doutorado dela, ela trazia justamente essa minha inconformação, né, de não estar trabalhando, essa dúvida de como é que seria o meu retorno ao mercado de trabalho. E ela mostrava exatamente nessa tese de dissertação dela que não, aqui no Brasil não existem estudos, né, científicos, o dela foi pioneiro, inclusive, que retratem sobre esse retorno da mulher que passa por esse tipo de diagnóstico para o mercado de trabalho. Então, quando eu li aquela pesquisa, eu disse, então o que eu penso é algo que tem fundamento, né? Não é algo só meu. E aí, existe uma frase, né, que talvez alguns de vocês já conheçam, né? Que diz assim: onde está a sua maior dor, está o seu tesouro, né? Está o seu ouro. E então, a partir dessa minha dor, né, surgiu a ideia, ela começou a ser trabalhada internamente em mim, né? Então, assim, essa ideia, ela dizia, não, a sociedade, ela precisa fazer com que mulheres que viveram a mesma situação que essas mulheres, elas tenham apoio da empresa na hora de voltar ao mercado de trabalho, né? Ou até mesmo durante o tratamento. E aí, diante disso, eu disse, não, eu tenho que saber se outras pessoas que viveram o mesmo que eu, né? Se essas pessoas, elas também tinham esse tipo de pensamento também, né? Se essas pessoas também tinham esse tipo de questionamento. Então, assim, o que é que eu fiz? Eu comecei a me conectar com outras mulheres que também tinham passado pelas mesmas dores que eu tinha passado, né? E aí, diante disso, né, eu comecei a fazer uma pesquisa. E aí, nessa pesquisa, simultaneamente, eu estava fazendo um curso de pós-graduação, né? E eu comecei a investigar
né, através de um survey, outras mulheres também. Então, assim, eu utilizava forms, utilizei mensagens de WhatsApp, ligações telefônicas, entrevistas, tudo isso para me conectar com outras mulheres, né, para saber como que era a percepção delas com relação a essa questão do retorno ao mercado de trabalho, né, diante de um diagnóstico, o retorno ou até a própria permanência, né? E aí eu fiz algumas descobertas. Uma delas é que 30% das mulheres, depois que recebem o diagnóstico, elas, depois de um ano, né, elas retornam ao mercado. Então, elas têm o diagnóstico, têm um tratamento inicial mais intenso, e aí, depois disso, 30% delas apenas retornam ao trabalho, né, ao mercado de trabalho, depois de um ano. Também descobri, tanto com essa pesquisa que eu fiz, quanto de outras pesquisas científicas, entre elas o da professora Luciana Landeiro, da doutora Luciana Landeiro, que 60% dessas mulheres têm mais chances de ser demitidas quando retornam ao mercado. Essas mulheres, muitas delas têm chances de ser demitidas porque isso é a realidade, né? Muitas passam por uma dissecação da axila. Então, assim, se for uma mulher que desenvolva um trabalho operacional, essa mulher ela vai perder a força do seu braço e aí ela volta à empresa, né? A empresa muitas vezes não tem acessibilidade de adaptar a atividade que essa mulher realiza e diante disso, né, passa-se algum tempo e ela é desligada em função desse contexto. Tá? Entre outras situações também, porque depois de você passar por um diagnóstico desse, passar por um tratamento inicial, que a gente fala tratamento inicial porque é o tratamento mais intenso, né? Então, assim, que envolve quimioterapia, radioterapia, cirurgia. Cada mulher passa por um tipo de protocolo, porque cada vida ela é única, né? Então, assim, a forma como o câncer ele chega em cada mulher, ele é diferente também. Então, cada mulher passa por um tipo de protocolo diferente. Mas esse protocolo inicial, normalmente, ele está, não nessa sequência que eu estou falando obrigatoriamente, mas ele está envolvido, né, basicamente, em quimioterapia, radioterapia e cirurgia, né? E aí cada caso vai em uma sequência diferente. E um tempo também, né? Diferente de mulher para mulher. E aí, quando ela retorna ao mercado, quando ela retorna para o seu emprego, ela vai precisar continuar fazendo consultas médicas, fazendo exames, uma rotina a mais de atividades de condução, né, de tratamento de sua saúde, e que isso faz com que esses 60%, né, de chances reais de elas serem demitidas se tornam muito evidentes. E aí também, nessa pesquisa que eu realizei com as mulheres, elas realmente percebiam, né, que existe uma extrema relevância, né? Elas sentem realmente essa necessidade de políticas dentro das empresas que conduzam a um ambiente de trabalho saudável para o retorno dela. Né? Então, assim, como é que esses dados, né, estatísticos, como é que essa pesquisa, como é que isso me fez ajudar a que eu modelasse o meu negócio, né, para que eu modelasse a startup que hoje eu desenvolvo alguns serviços. O que aconteceu, né? Eu percebi aí que essa dor, através dessas pesquisas, essa dor não era somente minha, né? Como eu falei anteriormente, eu comecei a sentir essa necessidade e eu ficava pensando, será se é coisa da minha cabeça, se é somente isso? Então, assim, na hora que eu fui pesquisar o meu público, investigar o público, pessoas assim como eu disse, não, eu não estou sozinha. Né? As mulheres, né, também, outras mulheres também vivenciam isso.
E aí, né, diante desse contexto, eu disse, não, agora eu preciso, né, começar a entender mais sobre o meu público, né? Então, assim, eu preciso entender o meu público, né? Eu preciso de ter também parceiros estratégicos. Então, assim, para esses parceiros estratégicos, uma das coisas que eu fui atrás foi de conhecimento, informação. E aí eu tive 3 grandes parceiros, né? Eu tive o Sebrae, do Rio Grande do Norte, né? Junto com a Liga contra o Câncer, onde foi aberto um edital de aceleração de negócios na área de saúde, de negócios de inovação na área de saúde. E eu, até então, tudo isso, até setembro de 2022, tudo isso que eu estou conversando aqui com vocês, assim, eu não tinha nada escrito, nada estava funcionando, eram coisas que estavam na minha cabeça, eram ideias soltas. E aí, diante desse edital, né, que eu vi, de aceleração de negócios, eu disse, eu vou submeter um projeto, né? E submeti e teve a aprovação. E assim, realmente foi uma aceleração, porque teve todo um acompanhamento, né, de profissionais que estão ligados à área de saúde e na área de inovação na área de saúde, né, com a Liga contra o Câncer, ela tem a área de atendimento médico, né, e ela tem a área de inovação, né, inovação e pesquisa. E aí, junto com o Sebrae, eles me deram todo esse apoio, né, com relação à modelagem realmente dessa ideia que eu cheguei para eles. E junto a isso também, né, eu também tive um apoio da USP. Como eu falei, eu estava fazendo um curso de pós-graduação e aí teve algumas disciplinas que tratavam sobre inclusão e diversidade e eu disse não, isso aqui realmente me dá um aparato, né, para que eu realmente consiga ter consistência sobre tudo o que eu quero desenvolver, né, com esse trabalho, com esse grupo de mulheres. E aí, nesse processo de aceleração, éramos 11 empresas, 11 startups, né? A gente teve o Demo Day, até hoje eu sou acompanhada por uma mentora, eu sempre digo assim, é muito importante ter mentores, né? Pessoas que conheçam sobre a área que nós temos, alguma ideia de negócio, né, para que isso realmente possa ser, digamos, acelerado, né, para que essa ideia ela saia da ideia e vá realmente para a ação. Porque muitas vezes a gente tem ideias e se a gente fica só no campo das ideias, elas não têm valor. Né? As ideias elas só têm valor na hora que eu consigo realmente colocar em prática, né? E eu também tive a oportunidade de participar do Bossa Summit em São Paulo, em março desse ano, onde eu tive acesso assim, a conhecimento de ponta na área de startup, na área de investimentos em startups, né, na área de modelagem de serviços, modelagem de processos. Então, assim, isso tudo foi me dando corpo, né, para que eu pudesse construir a minha proposta de valor do que hoje é a Inovatix Mulher, né? Ou seja, eu criei alianças estratégicas para que eu pudesse fomentar informações, né? Que eu pudesse também entender meu público, e isso fez com que eu construísse a minha proposta de valor, que a proposta de valor da Inovatix Mulher é apoiar profissionalmente mulheres diagnosticadas com câncer de mama, né? Então, assim, além disso, né, de todo esse processo de buscar informações do mercado, eu também construí uma rede de networking estratégico. E aí, aqui na cidade, eu estou na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, a professora Ana Sheila já tem colocado isso também para vocês, né? Eu também participo do conselho.
Então, aqui nós tivemos uma feira de empreendedorismo feminino, um shopping de circulação de pessoas formadoras de opinião aqui na nossa região, que é o Natal Shopping. E aí, eu tive a oportunidade de ter um stand, né, nessa feira de empreendedorismo feminino, onde nessa feira de empreendedorismo feminino, quando eu adquiri esse stand, eu não tinha um cliente, eu não tinha nenhuma empresa que conhecesse ainda o meu negócio, né? Então, essa feira, ela foi uma vitrine para mim. E com essa feira, eu, assim, no período entre eu adquiri o stand e a feira iniciar, eu consegui 15 empresas. Né? Eu comecei a fazer contatos, né, com essas empresas, com instituições também, que eu vou já falar um pouquinho também dessas instituições. E aí eu consegui 15 empresas, né, que já começaram a fazer esse apoio aí à nossa causa da Inovatix Mulher, que já aderiram como embaixadoras da Inovatix Mulher. E aí a gente também, né, passou a ter parcerias também com instituições parceiras, né? São instituições que trabalham com mulheres em situação de vulnerabilidade social, que trabalham com mulheres em situação de tratamento oncológico, né? Então, o que é feito nessas instituições, né? Instituições e desenvolvemos um workshop empreendedor. Então, lembram das minhas parceiras, das minhas embaixadoras, que lá eram 15, hoje eu estou com 25 embaixadoras, né? Então, em março, essas 15 embaixadoras, algumas delas a gente vai criando alguns workshops de acordo com o produto ou serviço que elas desenvolvem, e eu vou para dentro dessas instituições, né, que apoiam essas mulheres, né, em tratamento oncológico, ou durante ou depois que elas já tenham terminado. E aí a gente faz uma oficina com elas, né, com relação a alguns produtos ou serviços dessas empresas, e eu entro com a parte de como comercializar esses produtos, né, ou esse serviço. Então, assim, eu tenho algumas empresas embaixadoras da área de alimentação, da área da beleza, né, da área de artesanato. Então, essas embaixadoras, elas vão comigo para dentro dessas instituições, com o grupo dessas mulheres, elas levam os produtos dela, fazem a demonstração, capacitam as mulheres com relação a como produzir um determinado tipo de alimento, por exemplo, ou um determinado tipo de artesanato que é diferenciado, e eu entro com a parte de como fazer com que essas mulheres, elas consigam, primeiro, essas aqui são mulheres em situação de vulnerabilidade social, então, como é que elas podem, primeiro, adquirir, né, unir forças para adquirir a matéria-prima, né, para ter dinheiro para adquirir essa matéria-prima, para que elas possam comercializar, como é que elas vão precificar isso, como é que elas vão chegar no cliente. Então, isso aí é né, digamos assim, um primeiro braço aí do que é a Inovatix Mulher, com relação a esse apoio, né, às mulheres que vivenciam essa realidade de tratamento oncológico, né, que é do câncer de mama. Então, a gente instrumentaliza, a gente capacita essas mulheres para que elas possam ter sua renda, né, para que elas possam, através do momento que elas gerem essa renda, elas não sejam vistas na sociedade como a mulher que é doente, né? Como a mulher que tem câncer. Ela tem câncer dela, mas isso aí está lá, está sendo tratado, está sob controle e ela tem a vida dela. Então, esse é o discurso que a Inovatix Mulher quer levar para a sociedade, que essa mulher, né, que passa por esse diagnóstico,
ela precisa, né, estar inserida socialmente. E na hora que ela tem digamos, uma atividade profissional, isso permite com que ela tenha o seu lugar social, né, e que ela não seja estereotipada como a pessoa doente. A doença faz parte dela, mas que isso não é a bandeira que está no rosto dela. A bandeira que está no rosto dela é a bandeira da mulher que é capaz, né? E ainda dentro né, da perspectiva e né, das estratégias de entrada dessa startup no mercado de trabalho, né? Aí vem as fontes de receita, né? Essa questão dos workshop empreendedor é total impacto social. E as embaixadoras, né, dependendo da categoria que elas estão, elas entram junto com a gente nisso aí, como parceiras, tá? Só que toda empresa, né, ela precisa ter fontes de receita. Então, assim, as fontes de receitas, elas são fundamentadas tanto nas embaixadoras, quanto no processo também de certificação. Então, o que é ser embaixadora Inovatix Mulher? Né? São empresas que disseminam a causa da inclusão no mercado de trabalho através da inclusão da mulher diagnosticada com câncer de mama. Então, nós temos algumas categorias de empresas embaixadoras. Nós temos a categoria 1, né? Essa categoria 1, existe uma adesão, a embaixadora ela faz uma adesão, né? Ela pode ver do que é que ela mais se adequa, o que é que ela tem necessidade também. E aí, a embaixadora 1, categoria 1, ela vai ter a marca divulgada nos eventos que a Inovatix Mulher esteja presente, né? E também a marca vai estar divulgada nas redes sociais da Inovatix Mulher. Então, assim, é uma forma de mostrar para a sociedade que é uma empresa, que ela sendo embaixadora Inovatix Mulher, ela é uma empresa responsável socialmente, tá? A categoria 2, acrescenta-se a questão de palestras semestrais sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama. E eu sempre levo isso também, porque a gente está chegando aí no Outubro Rosa e existe algo muito fantasioso com relação à questão da mamografia, porque em muitas campanhas que são feitas, né, no Outubro Rosa, coloca-se assim, que a mamografia, ela evita o câncer de mama, e isso não é real. A mamografia, ela é extremamente importante, ela é necessária, mas para diagnosticar precocemente o câncer. Fazer mamografia não evita que você tenha câncer de mama. Fazer mamografia, ela evita que você encontre esse câncer em estado avançado e que você não tenha mais possibilidade de cura. E isso é algo que precisa ser muito bem discutido socialmente, né? Porque eu sempre trago isso de uma forma muito forte, principalmente por quem vivencia esse diagnóstico, né? Então, assim, muitas mulheres, assim como eu, cuidam da saúde, eu sempre cuidei da minha saúde, né? E quando eu tive o diagnóstico, teve algumas pessoas que chegavam para mim e perguntavam: você nunca tinha feito mamografia, né? Assim, é como se a responsabilidade da doença fosse minha, e não é. Então, assim, essas palestras, elas têm um tom diferente, né? Na hora que eu chego para as empresas, porque é uma palestra que não é feita por quem nunca sentiu o que é passar por esse diagnóstico, né? É uma palestra que é feita realmente por quem vivenciou isso e quem, graças a Deus, está conseguindo vencer, né? E aí a categoria embaixadora 3, né, acrescenta-se as palestras, 8 horas de capacitação de gestão da inclusão
né, para mulheres, né, no caso para gestores, mas com a temática, né, da inclusão dessas mulheres. E a categoria 4, embaixadora, ela faz uma triagem para que a empresa ela possa ter acesso a solicitar o selo Inovatix Mulher, que aí eu vou apresentar aqui para vocês o que é essa certificação. Essa certificação, ela tem o foco principal em instituições, né, em empresas que precisam ter seus relatórios de responsabilidade, de sustentabilidade, né, empresas que trazem práticas do ESG. Então, assim, empresas também que desejam, né, compor aí o fundo de indicadores do ISE B3, que é um fundo, né, de investimento da Bolsa de Valores de São Paulo. Então, para compor, né, para fazer parte desse ISE B3, a empresa ela precisa atender 14 pré-requisitos, né, ambientais e sociais. 7 deles são sociais. E aí, a nossa certificação, ela abrange, né, todos esses 7 indicadores que permitem com que a empresa ela vá em busca, né, ela seja elegível para participar desse fundo, né, do ISE B3. E como é que é esse processo, né? Esse processo vem, a empresa, ela busca o serviço da Inovatix Mulher, ela passa por uma avaliação, e aí, se ela atender os requisitos, ela vai receber o selo, dependendo do nível que ela está, com relação à maturidade de dar esse apoio à mulher que vivencia essa situação do câncer de mama. Caso ela não atenda, né, aí nós oferecemos cursos, palestras, programas de responsabilidade social, mentorias, para que ela possa se adequar, e aí ela passa novamente por uma avaliação até receber esse selo. Então, isso aí são as fontes de receita, né, da Inovatix Mulher. E aí vem também, assim, quando a gente trata de uma startup, né, que essa startup, ela, enfim, a nível de operações, nós começamos nossas operações em março. Né? Então, assim, hoje nós temos 25 empresas embaixadoras já, e eu vou mostrar aqui também alguns resultados para vocês de imagem, né, dessa startup, desse negócio na sociedade. A gente já teve várias matérias publicadas a nível local, aqui no Rio Grande do Norte. Né? Tivemos matérias já publicadas na TV Ponta Negra, que é afiliada do SBT, né? em jornais também de circulação aqui na nossa cidade. Também tivemos saiu também, né, uma matéria do Startup, que é um site de divulgação de empresas, de startups, né, que apresentam um potencial de crescimento, né, a nível de Brasil. Acredito que vocês já devem conhecer, é um site bem conhecido. E aí também já recebemos uma premiação, né? Em maio deste ano, nós participamos de um concurso, na verdade, e ficamos eleitas entre as 15 empresas mais inovadoras na área de saúde no Brasil. Né? Esse prêmio é do Fórum de Doenças Crônicas Não Contagiosas, né? É um fórum ele é intersetorial, tem representantes de todas as áreas que envolvem saúde, tem planos de saúde suplementar, tem entidades reguladoras, né, do setor de saúde,
Tem ONGs, tem empresas, tem laboratórios farmacêuticos, né, que participam desse fórum. Então, assim, a gente ficou muito feliz, né, com esse reconhecimento dessa premiação. E há 15 dias, 10, 15 dias, também, né, assim, não foi uma premiação nossa, mas nós fizemos parte dessa premiação, que foi o segundo lugar, né, aqui no Rio Grande do Norte, da premiação Sebrae de jornalismo. A jornalista Líria Paz, do jornal Tribuna do Norte, né, que é um jornal local, ela fez uma das reportagens que eu tinha apresentado anteriormente para vocês. Ela trazia, né, essa temática, essa manchete, que era Startup PRN capacita pacientes oncológicas para empreender. E essa jornalista, ela recebeu essa premiação da matéria, né, que foi feita sobre a Inovatix Mulher. Aqui são alguns números, né, que nós já temos aí com relação ao que desenvolvemos durante esses 9 meses de operacionalização. 90 mulheres impactadas, 5 notícias na mídia. Nós fizemos também, recentemente, um termo de cooperação técnica com uma instituição de ensino superior, né, de uma grande rede, onde a gente, através de um projeto de extensão da área de saúde, da área de enfermagem dessa instituição, nós vamos começar a realizar algumas lives no nosso Instagram, né, com esse aparato técnico, né, dessa instituição de ensino. Tivemos participação em um edital de aceleração e participação em 6 eventos, né? Então, aqui, vou trazer aqui algumas imagens, né, do que de algumas imagens mesmo, porque são muitas, né? Enfim, não dá para trazer muita, enfim, né? Aqui o tempo ele é escasso também, mas se vocês quiserem acompanhar um pouquinho mais do que nós fazemos, do que nós, né, estamos realizando agora para o mês de Outubro Rosa, que é um mês muito simbólico, né? A gente também vai estar desenvolvendo algumas ações, algumas campanhas também. Aqui as nossas redes de contatos, né? A gente tem o Instagram, tem o e-mail, tem o meu telefone, que é o WhatsApp também. Também, né? Aí colocando que nós também somos, participamos da incubadora Tecnatos, aqui da UFRN, né? Nós participamos de uma seleção e estamos aqui incubada por essa incubadora, né? Somos a empresa incubada aqui. Então, gente, seria isso, né, que eu teria a princípio para trazer aqui para vocês. Eu vejo que tem algumas perguntas aqui, e aí eu vou ficar aqui, vou interromper o compartilhamento e vou ficar aqui à disposição de vocês, né, com a professora Ana Shirley, para a gente poder conversar um pouquinho, tirar um pouquinho aí as dúvidas de vocês. Oi, professora, que beleza o seu trabalho. Eu estava acompanhando o chat do YouTube, dos estudantes presentes, e todos comentavam sobre a beleza do seu trabalho. O seu slide ainda não saiu, professora. Eu já tirei ele. No vermelho? Sim, inclusive tirei até fechei aqui, professora. Realmente, eu estou acompanhando aqui pelo YouTube também. Então, professora, nós temos aqui algumas perguntas. Primeiro, elogios muitos à sua força, à sua dedicação e a esse seu lado de responsabilidade social que você trouxe para o seu negócio. Então, esse é um comentário que nós, à medida que nós vamos acompanhando o chat, nós vamos percebendo.
temos algumas perguntas e eu vou trazê-las para você. A primeira pergunta é do Augusto, nosso estudante que está sempre presente nos eventos, né? O Augusto é do curso de administração. Ele pergunta: quais as maiores dificuldades enfrentadas por você na elaboração do seu negócio? Quando a gente... Eu sou pequena. Então, assim, quando a gente é pequeno, né, a maior dificuldade é se fazer conhecido, né? Então, assim, e aí a estratégia que eu venho utilizando é realmente parcerias, né? Parcerias com empresas, parcerias com entidades que tenham representação na sociedade, né? Que realmente, sim, sejam instituições, empresas que tenham um nome que realmente traga esse quê de responsabilidade social para que eu possa estar aliada a elas. Né? Então, assim, o maior desafio realmente, né, é esse, da entrada no mercado. E aí, assim, vem outros questionamentos também, porque existe também um preconceito, muitas vezes, às vezes, de alguns tipos de empresas, né, com relação à própria responsabilidade social. Né? Então, assim, às vezes, as empresas, elas desenvolvem a responsabilidade social, mas às vezes elas não encaram de real. Né? Enfim, muitas vezes a empresa, ela, como já aconteceu, né, de uma, não embaixadora minha, mas uma outra empresa, falou um dia desse comigo e disse assim: Alice, a gente vai fazer Outubro Rosa, consiga alguma carequinha para gente, para fazer umas fotos? Então, assim, isso é estigmatizar a mulher que passa por esse tratamento, né? Menosprezar uma dor dessa mulher, né? Então, assim, é muita comercialização também que existe, né? Em cima de uma dor de mulheres, né? E, enfim, eu acho que isso aí são os maiores desafios, realmente. Perfeito. A Júlia Souza, ela faz um comentário muito bonito, viu, Alice? E que merece ser lido para você. Ela diz o seguinte: para nós mulheres, é um orgulho ver uma mulher tão forte e inteligente como você. Eu fiquei emocionada agora. Mas é emocionante mesmo, eu também fiquei quando li. E veja, me parece que esse é o pensar de todas nós mulheres quando vemos um trabalho tão bonito e de tanta dedicação que você fez e faz, e veja, tendo um passado que envolve você na própria problemática, na própria dor, como você tem mostrado ao longo da sua palestra, né? E assim, Ana Chile, quando, assim, acho não, né? Ninguém deseja passar por determinadas dores. Essa é uma dor, né? Existem infinitas, né? Mas quando, né, se vivencia situações assim, de limiar, né, realmente, como a mim, com tantas outras que existem, né, na sociedade, o olhar, ele fica diferente, né, com relação à sensibilidade, com relação à empatia. Por isso que é tão importante dentro das empresas, quando a gente fala sobre inclusão, né, da gente ter os grupos minoritários realmente, né, de nós termos mulheres, de nós termos negros, de nós termos indígenas, de nós termos a comunidade LGBTIA+, né? Eu digo assim, isso aí são grupos, né, que situações de vida que hoje já se discute. A situação que eu trago, ela ainda não é discutida, né? É algo que a sociedade ela não
não fala, né? Claro que, para que a mulher se estabeleça, né, de uma doença dessa, número 1 é tratamento de saúde. Isso aí não tem o que se questionar, tá? Mas a saúde, ela envolve outros fatores também. Né? A gente sabe que a nossa saúde mental, ela é influenciada por um contexto que nós estamos também. Então, assim, na hora que você se vê, né, digamos assim, de uma forma como inútil, porque principalmente quem passa a vida trabalhando, né, e você se vê numa situação aqui que você não tem condições, pelo menos temporariamente, de trabalhar, né, então isso é dolorido, né, e aí, assim, muitas mulheres, elas conseguem se recolocar, né, elas conseguem permanecer no mercado, mas muitas não. Então, assim, esse fator social, ele precisa ser visto, sim. Né? É algo que a sociedade, ela precisa realmente estar atenta, né? Entre tantas outras, né, minorias, grupos minoritários que nós temos. Enfim, que ainda não se fala, né? Não se discute abertamente sobre isso. E aí, realmente, assim, eu vejo hoje a necessidade real de termos nas empresas pessoas as mais diversas possíveis dentro de grupos minoritários, mas, né, todos os grupos minoritários, porque isso traz um olhar diferenciado, né, a nível de gestão, porque, voltando nessa questão, você mulher, né, você gestora, se a gente pensar a mulher que passa por uma... Fugindo um pouquinho a questão da doença, né? Mas a mulher que passa por uma gravidez. Então, se eu sou gestora, eu entendo o que é isso. Eu entendo o que é o enjoo de uma gravidez, né? Se eu sou um homem, eu posso tentar entender, mas eu posso acolher, mas é diferente. Porque eu nunca vivenciei aquilo. Né? É a mesma coisa das pessoas, dos negros, né? Quem não tem o cabelo de um negro não sabe o que é ter o cabelo de um negro. E assim, o meu cabelo ele é liso, mas quando eu fiquei sem cabelo, né, durante a quimioterapia, porque eu fiquei sem cabelo, né, eu percebi isso, como é diferente você ser diferente, né? E aí, em mim, essa empatia ela foi aguçada. De realmente entender essa diversidade, de entender a diversidade, né, de entender as particularidades do ser humano, né, que nós lidamos com essas pessoas no dia a dia dentro do mundo organizacional e a real necessidade disso, né, disso ser discutido, disso ser tratado e de ações com relação a isso, né. É interessante isso que você comentou, Alice, porque eu tenho uma pergunta do Augusto que diz respeito a esse aspecto. Ele diz o seguinte: as mulheres que você apoia e você mesmo já enfrentaram preconceitos machistas? De forma, como é que eu poderia dizer? Mascarada. Até porque, assim, tem algumas particularidades desse tratamento que é difícil de você se expor para um superior que seja homem. Entende? Assim, tem algumas coisas, né, particularidades reais do tratamento que, para você falar para um homem, você enquanto funcionária, né, assim, é muito delicado. É diferente você estar com uma superior que seja uma chefe que seja mulher e você falar alguns detalhes de algo que você sente, por exemplo, né? Então, assim, não é que exista um machismo, mas realmente a questão do acolhimento, né? Da necessidade de ter alguém que, embora, né, não tenha vivenciado aquilo, mas que saiba o que é que você está falando.
a linguagem que você fala. Perfeito. Outra pergunta também diz respeito à questão do assédio. Você, Alice, diante da situação que vivenciou, sofreu algum tipo de assédio em virtude da situação da doença? Não, eu particularmente, eu nunca fui vítima de assédio, né? Eu nunca, assim, isso nunca aconteceu comigo, não, né? Mas eu tenho relatos de mulheres inúmeras, né? Que infelizmente vivenciaram isso. Você poderia nos contar um episódio, por exemplo? Sim, de ter pessoas na empresa que dizia que tinha medo de pegar a doença. O nível, tá entendendo? De compreensão do que é um câncer, né? De sentar no mesmo ambiente e achar que poderia, né, pegar, né? Ser contaminada, na verdade, pela colega que estava ali com ela. Realmente difícil, né? Uhum. Bem difícil. E o que demonstra também desconhecimento, né? Falta de informação até sobre a doença. Isso nos parece assim bem claro, né? Talvez uma ignorância sobre a questão da doença e que obviamente leva a uma situação dessa, né? Totalmente desnecessária. Isso. E assim, quando a gente fala de pessoas mais esclarecidas, assim, socialmente, mas quando a gente vai para um público, né, que tem pouco esclarecimento social, que tem pouca informação, até de nível de processo educacional mesmo, isso que eu estou falando, isso é real, né? Eu tenho relatos de mulheres que, quando estavam sem o cabelo, quando sentava no ônibus, né, enfim, no transporte público, e a pessoa percebia que ela estava naquela condição, a pessoa se levantava, entendeu? Ficava em pé, mesmo não tendo outro lugar para se sentar. Então, assim, realmente, assim, a informação ela precisa chegar, né? As pessoas precisam entender o que é essa doença realmente. É algo que realmente é necessário. Existem muitas coisas, né, para se tratar. Enfim, infelizmente ainda não existe, assim, não existe prevenção, né? Existem medidas para que esse diagnóstico ele seja precoce. E o diagnóstico precoce salva vidas, né? Então, assim, muitas empresas também acham que apenas usar o lacinho rosa no mês de outubro isso é suficiente. É um começo, mas não é suficiente, né? É preciso disseminar informação, sim. Né? É preciso que as empresas, elas, além do lacinho rosa, além da blusa, né, da camiseta rosa lá, no mês de outubro, que ela incentive realmente a sua funcionária a fazer, né, a mamografia, né, que libere a funcionária, que articule uma forma de fazer com que essas mulheres que trabalham na empresa façam esse exame, né? E também a questão orientativa mesmo, de fazer com que as mulheres percebam o seu corpo, né? Quando eu percebi que eu estava doente, foi me tocando, né? Eu digo assim, às vezes a gente se olha, a gente não gosta muito do que a gente se vê, né, no espelho, mas a gente precisa se conhecer, né? A gente precisa conhecer o nosso corpo, porque o nosso corpo ele dá sinais, né? Então, assim, a gente precisa estar realmente atenta, né, para que a gente se conheça e qualquer alteração a gente procure, né, um médico para investigar, para ver se realmente é algo, né, que precisa ser tratado ou não, se não precisa, né? Mas é muito importante que a gente conheça o nosso corpo, né, que a gente se conheça, para que a gente possa, antes de esperar um exame médico, que a gente possa procurar, né, esse exame médico. Alice, a nossa estudante, a Cibele Aquino, ela pergunta o seguinte: quando você fez a pausa
para cuidar da sua doença, você teve a preocupação de não conseguir voltar ao mercado de trabalho? Sim, isso era o que mais me angustiava, porque assim, o tratamento, assim, pelo menos da minha realidade, né? Ele me debilitou muito, né? Foi um tratamento que me deixou muito frágil, realmente, né? De condições de saúde, de me sentir capaz de realizar as coisas, né? Então, quando eu fiquei assim, eu me questionava, será se eu vou ter condições, né, de voltar a ter o ritmo de trabalho que eu tinha? Era uma grande preocupação que vivi em mim, né? Isso. E isso, assim, afeta a autoestima, né? Isso, enfim, é uma bola de neve, né? Que vai sendo gerado ali durante esse processo, né? Continuam no chat as vários comentários, né, sobre a sua força, sobre a sua determinação, não só de vencer a doença, mas também de ajudar a todas as mulheres que, de alguma forma, passaram pela mesma dor que você. Então, esse comentário é feito o tempo todo pelos estudantes, viu? É, Mas uma muita pergunta. generosidade deles. Não, mas na verdade, uma interrogação que nos cria e a vontade de expressar essa sua dedicação, né? Não só em relação a você mesma, mas ao próximo, que hoje nós vemos que são ações escassas e que precisam realmente serem demonstradas e mostrar o valor que têm, não é? E eu acho interessante a todo momento comentar isso com você, viu, Alice? É, Tá. mais Ana, uma pergunta do Augusto, que deseja saber o seguinte: ele diz que não é casado, viu, Alice? sim. Mas que como é que o homem poderia apoiar a sua esposa quando ela é diagnosticada com o câncer de mama? Assim, de minha experiência, meu esposo, eu digo assim, ele foi meu chão durante o meu tratamento, né? Porque, assim, ele me acompanhou em todas as consultas, exames, enfim, em tudo, né? Em todo o processo, ele sempre esteve comigo, né? Porque quando você vai para uma consulta dessa, assim, é difícil você até processar e entender o que é que você precisa fazer, né? Então, quando você tem o seu companheiro, né, ali ao seu lado, termina que ele vai conseguir captar muito mais do que você. Porque você tem, além de estar, muita questão emocional envolvida. Né? Então, ter alguém que realmente possa estar contigo, te acompanhando, né, nas consultas, nos exames, isso é um apoio fundamental, realmente. Eu, graças a Deus, assim, meu esposo, ele conseguiu, né, me dar todo esse apoio, né, durante o meu tratamento. E se você, Augusto, quer fazer, não quero que sua esposa tenha mais, né, enfim, algum amigo seu estiver passando, isso aí é essencial, realmente. Alice, agora sobre o aspecto do negócio, tá? É uma pergunta também que nos interessa, né? Já que nós estamos na semana da administração, nós gostaríamos de saber o seguinte: quanto à elaboração do negócio que você percebeu que poderia realmente trazer benefícios, não só a você, como à sociedade de um modo geral, à comunidade a que você atende, quais conselhos você daria às mulheres e homens que desejam empreender? Vamos lá. Falei isso ontem para uma turma de alunos que eu estava trabalhando plano de negócio com eles. Testar. Não adianta ficar com a coisa na cabeça, né? Você tem que fazer o ciclo do MVP, né? O que é que você... Quando eu comecei com as embaixadoras,
não é a mesma coisa que eu faço hoje com as embaixadoras, entende? Então, assim, isso acontece por quê? Porque teve um ciclo de aprendizagem, né? A minha primeira embaixadora, ela, como eu vendi o serviço para ela, é diferente de como eu vendo o serviço hoje. Por quê? Porque eu fui testando e fui vendo o que é que dava certo, né? E o que eu vi que estava dando certo, eu fui aperfeiçoando, fui ajustando, né? E outra coisa, assim, que eu também vejo que é essencial, eu poderia já estar com a plataforma, porque o meu objetivo é esse, entende? Eu quero ter uma plataforma para que essas certificações elas possam ser vendidas, né? Para que as embaixadoras elas possam, né? Eu ter cada vez mais embaixadoras, mas eu vou ter que ter um investimento muito alto para isso. Então, eu estou testando ainda, né? Porque essas testagens, de uma forma mais barata, né? Sem ter recursos financeiros muito altos, isso faz com que o meu produto, né? Produto e serviço, com que o meu produto, ele, quando eu tiver essa plataforma, ele chegue totalmente redondo lá. Né, e que eu evite de ter que refazer uma plataforma, né, de forma que eu vá ter um investimento e vá perder dinheiro. Entende? Então, para você, o primeiro passo é sair da ideia e transformar em ação. Exatamente. Tem que... Porque, assim, enquanto a ideia não tem muito valor, não. Só passa a ter valor quando você coloca a boca no trombone e diz que está vendendo aquilo, né? E que você consegue vender. Então, isso aí é o passo número 1, né? E às vezes, muitas vezes, tem pessoas que são extremamente perfeccionistas, e esse perfeccionista, ele impacta negativamente no empreender, né? Porque acha que só pode empreender quando tiver tudo perfeito, tudo maravilhoso, e não vai estar nunca. Né? Até porque, quando a gente fala em inovação, os processos, os serviços, os produtos, eles precisam ser constantemente, né, acrescentados de novas, enfim, né, de novos elementos para que se consiga estar sempre à frente, né, trazendo novas oportunidades, trazendo novos clientes, atendendo algumas necessidades ainda não atendidas, né, de algum público específico. Eu estava lendo o chat do YouTube e percebi os comentários cada vez mais da importância da sua ação, da sua dedicação e de tudo aquilo que você realizou, não só em relação a você mesma, como também em relação às mulheres, né, que precisam de apoio nesse sentido. Então, com isso, Alice, nós esgotamos as perguntas. Eu agradeço muitíssimo a sua participação. Foi um momento de grande reflexão, porque geralmente as pessoas que não passam pela dor, elas não têm ou não traz uma vivência ou até um pensar sobre a situação. E quando o outro revela essa dificuldade, essa dor, isso nos toca. Então, é muito importante que nós possamos revelar, por meio da universidade, por meio da educação superior, essas dores e mostrar como nós podemos, de alguma forma, trazer uma contribuição a essas pessoas, né? Não nos dedicarmos apenas a nós mesmos, mas observar que nós podemos e temos condição de auxiliar o próximo. E é justamente isso que você
faz muito bem por meio do seu trabalho de empreendedora em relação ao social, não é? Eu gostaria muito de parabenizar você por esse trabalho, e eu tenho certeza que os estudantes que estão vivenciando essa sua apresentação, eles devem ter o mesmo pensar. E verificamos isso nas falas que aparecem no chat da, do YouTube. Alice, eu dou a você a palavra para que você faça o seu encerramento e tudo aquilo que você desejar, assim, transmitir a todos nós. Assim, agradeço a Unileia, né, pela oportunidade de estar aqui, pelo convite feito pela professora Ana Shirley. É sempre, assim, a minha veia é educação, né? Então, é muito bom, assim, sempre estar com esse público, né, da academia, né? Então, assim, é sempre muito gratificante, né? Algo que, eu digo assim, canaliza muito positivamente minhas energias, quando eu tenho a oportunidade de estar com o público, né, de alunos, é algo que realmente faz parte de quem eu sou, das minhas origens, né, faz parte de mim. E assim, e parabenizo também, né, pela questão de querer escutar, né, sobre o empreendedorismo feminino, né, sobre uma empresa, né, uma startup de impacto social, né, de algo que ainda não se fala muito, né, então mostra que a instituição ela tem essa abertura a trazer coisas novas, isso é muito importante para os alunos, né, que eles estejam em contato com novas problemáticas que surgem na sociedade. Então, assim, mostra realmente que essa instituição, ela valoriza, né, o que há de mais novo, né, de fazer com que os alunos nessa semana de administração, né, tenham essa oportunidade de conhecer algo, né, que realmente, assim, você pegar um livro, você não vai encontrar, você não vai encontrar, né, algo de uma nova, de uma demanda emergente aí na sociedade, né, e parabenizar o pessoal que estava aqui comigo, né, eu vou ler depois, eu vou ler com calma aqui os comentários aqui no chat, eu estava olhando, né, aqui, olhando aqui na câmera, mas dando uma olhadinha aqui. Fiquei muito feliz, gente, assim, muito gratificante. Vocês foram muito acolhedores também comigo, né? E é bom quando a gente se sente acolhida, né, com o que a gente tem a trazer. É só um comentário que eu olhei aqui rapidamente e de Cibele, e ela colocou que a questão de expor, né? E Cibele, eu vou dizer a você, durante o meu tratamento, se você olhar o meu Instagram, não tem uma foto minha durante o meu tratamento. Porque, assim, eu nunca quis trazer a questão da doença sendo maior do que eu, né? Eu nunca quis comover ninguém pela doença, né? Mas hoje eu me sinto forte, realmente, para trazer isso como uma causa, o que eu trouxe aqui para vocês, como uma causa social, né? De um olhar da sociedade para pessoas que passaram pelo que eu passei, que passam, né? Pelo que eu passei. Porque realmente eu sinto que é algo que precisa, né, ser colocado realmente aos quatro cantos do mundo, né? E quando você falou aqui da exposição, eu disse, não, eu tenho que falar isso, porque realmente, assim, é algo que sempre foi muito em mim, né? Inclusive, teve uma instituição, uma dessas, né, que trabalham com pacientes oncológicos, que elas fazem algumas fotos no mês de outubro, me convidaram, eu relutei assim, sabe? Aí ela disse, não, Alice, mas você faz na pegada que você quiser. Eu disse, tá, então vamos lá. Aí a gente vai passar por esse processo aí, sabe? E parabenizar a Ana Shirley aí pela sua capacidade aqui de envolver os seus alunos, né? De fazer com que os alunos participem também. A gente vê que isso é muito da coordenação também do curso, né? Conseguir envolver os alunos, engajar os alunos aqui nesses momentos, né, que a instituição
disponibiliza e oferece para eles como forma de acrescentar, né, o processo de formação deles. Alice, não sou só eu. É como eu digo sempre, nós somos um coletivo. Os nossos colegas coordenadores, todos participam ativamente da convocação dos estudantes, do convite aos estudantes. Então, na verdade, a Semana da Administração é a semana de todos nós coordenadores da Unileia. Nós temos essa característica, nós somos uma coordenação coletiva, né? E isso é marcado pela variedade de estudantes que nós temos presentes na sua palestra. Pedagogia, gestão de RH, administração, ciências contábeis, gestão na área da saúde, quer dizer, nós temos alunos de vários cursos e que vêm escutar os nossos palestrantes. E, Alice, então, eu agradeço muitíssimo em nome dos meus colegas coordenadores, em nome dos nossos estudantes e da nossa diretora acadêmica, professora doutora Solange Moura, tá? E, com isso, vocês que estiveram presentes nesse nosso novo dia da Semana da Administração, nós trouxemos para vocês essa reflexão de pensar na responsabilidade social, de pensar no outro e saber que todos nós estamos sujeitos a situações de revés. Mas, como o próprio nome da nossa Semana de Administração revela, nós temos desafios e nós temos oportunidades. E nós precisamos saber como conduzir os desafios e aproveitar as oportunidades. Observem que foi isso que a professora Alice fez ao conduzir muito bem o problema da doença para ela mesma e para auxiliar o próximo. Muito obrigada a vocês por mais esse dia, com a participação tão ativa de todos vocês. E amanhã nós teremos nosso último dia da Semana da Administração. Conto com todos, pois o tema de amanhã vai refletir sobre as questões da tecnologia em relação ao mercado de trabalho. Até amanhã e obrigada a todos vocês. Até breve. Tá. Tchau.